A gente vai conversar sobre esse assunto, né, que está muito na mídia, sobre esse vespeiro, né, que o Felca tocou. Só que a gente vai trazer informações, porque assim, vai muito, muito além daquilo, de como isso pode trazer sofrimentos no emocional, sabe? Isso vai muito além. O que a espiritualidade trouxe, né, de informações, que essa questão, ela traz sofrimento até mesmo na parte espiritual. E como todas as informações aqui, tanto aqui no TikTok, como lá no canal no YouTube, ele tem essa visão para o espiritual, a espiritualidade pediu que fosse trago para cá também, para a gente conversar sobre isso. E eu vou trazer, né, questões minhas, assim, coisas que aconteceu comigo, que também tem a ver com o assunto, e acredito que eu tenho sim propriedade para poder falar sobre isso como uma vítima também, né? Sobre esse assunto é um pouco complicado para conversar, foi até difícil conseguir acionar as hashtags aqui para divulgar, né, sobre o que a gente ia conversar, porque chega a ser engraçado, sabe? As redes sociais, elas barram muito a questão, se você falar assim de forma, né, depravada, digamos, você falar a palavra ali que começa com P, eu nem vou usar. Toda vez que eu for sobre esse assunto, eu vou usar só a letra P, porque se eu usar todo o nome, né, mas vocês sabem do que eu estou falando, né, relacionado a abusos com crianças e tal, se eu usar todo o nome aqui, a live pode ser derrubada, ou então ela vai sumir, vai ser bloqueada, não vai chegar a mais pessoas. Então, por isso que eu não vou usar a palavra toda, mas toda vez que eu utilizar a palavra P, é sobre isso que eu estou falando com vocês, tá? E por existir esse bloqueio nas redes sociais, a gente esperava, né, que nossas crianças fossem mais protegidas, né, já que não pode nem tocar na palavra P, né, mas na verdade não, né, o negócio é por debaixo dos panos. E assim, essas pessoas, esses P's aí, eles são tão doentes, gente, que qualquer coisa já é o suficiente para poder instigar o imaginário deles e fazer com que eles queiram, sabe, se aproximar das crianças, enfim, fazer esse tipo de coisa. Então, por isso que se pede muito cuidado. E aqui eu vou entrar mais na parte emocional e espiritual, dos efeitos disso. Por que a espiritualidade pediu tanto para poder trazer essas informações? Até tem outros vídeos lá no canal falando da importância das crianças nessa nova fase do nosso planeta. Quem já acompanha aqui, tanto aqui no TikTok como lá no canal, sabe que as informações são voltadas em relação à transição planetária, às mudanças que estão ocorrendo agora. Então, e assim, as crianças são grande parte dessa mudança, sabe? Eles são, assim, parte essencial de tudo isso. Eles são a base do que vai ser o nosso planeta. E se essa base não é bem moldada lá no início, ela vai ter dificuldade, assim como a gente também teve, né? Assim como nós agora adultos que também passaram em algum momento por esse tipo de situação. No vídeo dele, ele fala mais da questão... ele fala mais da questão visual, né, das pessoas irem atrás desse conteúdo, ficar ali procurando ver fotos, vídeos de crianças e tudo mais. Aqui a gente vai falar um pouco mais de como que isso acaba com a mente, tá, da pessoa que passou por isso na infância, ou do que pode acontecer com essas crianças, tá? A mente e o espiritual delas, como falado no início do vídeo, né? Mexe muito com a questão espiritual. A gente vai ir mais para esse lado, tá? Então vamos lá. E assim, já lembrando, né? O Felca é um anjo. Ele, com certeza, ele também, ele nem tem ideia do auxílio que ele está fazendo para as nossas crianças, trazendo esse assunto. Ele está mexendo no vespeiro, sim, ele sabe como que isso é perigoso, como que agora ele tem que ficar mais vigilante,
Eu acho que mexer nisso é até pior do que a questão das bets, né? Mas ele sabe que existe também, e a espiritualidade me explicou isso, existe uma espiritualidade muito grande junto com ele que vai proteger ele, não vai deixar que essas coisas, enfim, alguma coisa de mal venha acontecer com ele, tá? Então vamos lá. Assim como ele disse, né, um assunto assim que a gente precisa divulgar, a gente precisa falar. E assim, isso tem que começar principalmente na família, sabe? Os pais, eles precisam já conversar com essa criança. Gente, já comentando, né? Eu sofri também, tá? Quando eu tinha, acho que 8 anos, 7 anos por aí, fui vítima também de um T. E isso deixou traumas até, deixa eu ver, até o ano de 2021 era muito difícil falar sobre essas questões. Isso travou minha vida em vários setores e muita coisa eu acabei não conseguindo me desenvolver. E hoje eu entendo, com auxílio espiritual, com auxílio de outros conteúdos, eu entendo que o fato de não ter conseguido me desenvolver em relações a vários setores da minha vida foi por causa desse abuso que aconteceu ainda na infância, né? E isso deixa marcas para o resto da vida. E assim, não culpando ninguém, não culpando minha família, enfim, mas quando a gente consegue ter uma comunicação melhor com as nossas crianças lá no início, explicando já que não pode permitir que alguma pessoa venha com alguma coisa, explicar para ela que tem certas pessoas que abordam ela pelas redes sociais, assim, quando já está nessa idade, né, de estar mexendo ali nas redes sociais e tal, que ela não pode dar abertura para tais situações. Então tudo isso tem que ser explicado, precisa ser explicado bem no início, para que essa criança não seja uma vítima da situação, sabe? Porque esses seres, assim, essas pessoas aí que fazem esse tipo de coisa, eles manipulam a cabeça da criança, sabe? E a criança, olha, para vocês terem uma ideia, eu com os meus 7, 8 anos, eu não entendia o que estava acontecendo comigo naquele primeiro momento. A ação em si, eu não entendia o que era. E quando eu entendi o que era, aí virou sabe, eu me sentia culpada. Olha só, uma criança se sentir culpada por passar por essas situações, né? Eu achava que a culpa era minha. Pensa, o que é isso na cabeça de uma criança, né? Uma pessoa adulta que sofre esse tipo de violência, né? Eu também não posso falar. Sim, o assunto... sim. Nós estamos falando com base naquele vídeo que foi feito pelo Felca, denunciando, né, essas situações que começam com P, tá? Que eu não vou falar o nome porque senão derruba a live, pode acontecer algum problema aqui. Mas com base nas informações que ele passou, a gente está trazendo a visão espiritual de como isso bagunça o ser humano desde o início ali da formação dele, quando ele sofre esse tipo de violência. E em onde que vai pegar, em quais setores e como sair disso. Eu estou começando aqui o assunto destrinchando, né? Mas o tema principal vai ser isso. A questão, porque muito se fala da visão psicológica, emocional, se fala, né, da questão física também, do trauma, mas e a questão espiritual, né? Quase ninguém fala de como que o espiritual é abalado no meio disso tudo. E a gente vai entrar mais no fator espiritual em relação a essas crianças que são vítimas de P, né? E assim, eu também já fui vítima, é isso que eu tô explicando aqui no início da live, porque uma pessoa que já passou por isso, acredito que ela tem propriedade para poder explicar o que é a visão daquele momento, o que é aquilo na cabeça da criança. Às vezes os pais não vão entender. Claro que eles vão ver a situação ali, mas eles vão tentar entender o que está passando na cabeça do meu filho que sofreu isso. E aqui, né, como alguém que já passou por isso, eu estou trazendo um pouco dessas informações do que é. É parte da base ali de informações para explicar para vocês, tá? Vamos lá. Então é muito importante que os pais conversem desde bem cedo sobre o assunto. Isso vai facilitar muito para que essas crianças não venham a se tornar vítimas, tá? Ok, mas aí aconteceu, né? Foi vítima,
né? Ela talvez ela não sabia ainda sobre essa palavra, né? Não sabia sobre sexo, não sabia sobre nada do tipo, né? De locais que poderiam ou não tocar no corpo. Então, ela foi vítima ali da situação. No primeiro momento, principalmente se for uma criança muito pequena, ela não vai entender. Ela realmente não entende, ela fica boiando. Experiência própria, gente. Ela vê a situação acontecer com ela, mas ela não entende que é uma violência. Talvez até por isso que demora muito para as crianças comunicarem para os pais o que está acontecendo com elas. Às vezes os pais só vão descobrir porque vê alguma coisa no corpo da criança. Ou algum machucado, alguma coisa ali no corpo. Aí que eles vão descobrir, porque a criança não sabe explicar. Mas não se engane, mesmo que essa criança não saiba explicar o que está acontecendo com ela, internamente já está fragmentada aquela alma dela, sabe? Já está quebrada ali. Mesmo que seja um bebê, já deixou o trauma, já está ali dentro da cabecinha dela e já está dentro daquele ser no todo, tá? Então, explicando, né, a visão da criança, nesse primeiro momento elas não entendem. E quando elas começam a entender, aí elas se culpam. E se culpam muito, sabe? Assim, pensa, como que você vai se curar de algo que você acha que a culpa é sua? Enquanto você não mudar sua visão sobre aquele assunto, enquanto você não entender, quando você não entender que aquela situação que aconteceu com você de violência não é culpa sua, você fica aqui, ó, sempre voltando na cena, voltando na situação e se martirizando e se machucando e sabe, é muito difícil, tá? Já vou começar a entrar nos assuntos, porque tem muita coisa. E assim, gente, quando essas questões, elas acabam trazendo feridas emocionais. E é muito comum, eu vou entrar assim nas feridas emocionais, porque a maioria das situações que acontecem na vida da gente, a base foi uma ferida emocional, tá? E esse tipo de violência, ela acaba ativando todas as feridas possíveis, porque as feridas que existe, né? É a ferida da humilhação, a ferida do abandono. Eu vou explicar cada uma. Mas eu acho que de todas, a mais forte que é ativada ali, que acaba até atraindo mais pessoas que vão para esse lado, é a ferida da humilhação. Já se explica que a ferida da humilhação, e assim como as outras feridas, ela tem base ali no início da infância, né? Na primeira infância, né? Então pode ser com 1, 2, 3 anos. Mas pode acontecer também de existir gatilhos que vão acontecendo depois. E uma pessoa que ela tem em si essa vibração da ferida da humilhação, ela vai acabar atraindo mais pés, né? Vocês já entenderam. Sem querer, atrai de forma vibracional. Então, para explicar essa ferida da humilhação, ela ativa assim, a pessoa que tem ela, sem que ela entenda por que, ela começa a passar por situações onde ela se sinta humilhada. A ativação é uma humilhação e situações que fazem com que ela se sinta humilhada acaba vindo com mais força, entendeu? E a máscara da ferida, toda máscara tem uma ferida, toda ferida tem uma máscara e a máscara dessa ferida é o masoquismo. Então essa pessoa ela vai se machucar de alguma forma, ou ela vai se machucar descontando de alguma forma na comida e tendo muito ganho de peso. Isso é muito comum em quem tem a ferida da humilhação, principalmente as que foram ativadas por uma situação de violência como essa que eu estou explicando para vocês. Por quê? Porque aquela criança, ela vai tentar se esconder. E ela começa a tentar se esconder com a gordura, sabe? Então ela vai, tudo inconsciente, não é que a criança quer fazer isso não, mas de uma forma inconsciente ela vai descontar no alimento para que ela tenha esse ganho de peso e assim ela consiga não ser vista. Ela se esconda ali no meio daquele peso, daquele tamanho, para que ela não seja vítima, não seja vista e não volte a ser vítima novamente, tá? Então, um dos fatores, eu acho que de todas as feridas, a que vem com mais força, gatilhando isso aí, né, essa questão, é a ferida da humilhação, gente. É assim,
Até mesmo no livro, tem um livro que fala das 5 feridas emocionais esqueci o nome dela, mas ele é muito conhecido. Se jogar no YouTube tem ele até em audiolivro, tá? As 5 feridas emocionais, audiolivro. Vocês já vão encontrar esse livro lá. Nossa, você ouve assim e nem vê o tempo passar, mas ele explica cada uma das feridas com cada uma das características e como que a gente pode verificar na nossa vida, e depois sabendo quais são as feridas ativas em você, você consegue tratar, você consegue sair daquilo. E assim, gente, muito importante, todas essas informações que eu tô passando aqui para vocês, não é só para passar e ficar no ar, na nuvem, soltas, não. Eu tô passando para vocês o que acontece e como você sair dessa dependência dessa dor, sabe? De viver essa dor. Tem gente que chega no final da vida ainda com aquele gatilho daquela época de quando ela sofreu esse tipo de violência. Então eu vou passar também o que eu fiz para me curar disso. Hoje eu consegui tirar isso da minha vida, todas as dores, assim, tudo que a culpa, todos os sentimentos que eu vim carregando durante tanto tempo que me fazia tão mal e me fazia me sentir não merecedora de nada, foi ativada nessa época. Então é uma das raízes assim de todo mal que atrapalha o desenvolvimento da criança. E olha como tudo está interligado, né? Aí a gente volta lá no início da live, quando foi falado, né, que as crianças é o futuro. Mas como que elas vão ser o futuro se elas estão com tantas feridas ativas e elas nem sabem quem elas são, porque elas não conseguem acessar o seu próprio eu interno para saber quem elas são, né? Então essa criança já tem ali sua ferida ativada bem na infância. E aí ela cresce, ela vira um adulto, mas ainda com essa ferida ativada, né? E aí ela não consegue se desenvolver naquilo tudo que era para ela ser na vida dela. Então a ferida da humilhação é uma das principais assim nessa questão. Quem quiser mais informações sobre essa ferida também tem um vídeo lá no canal do YouTube só explicando sobre ela. E eu falo da minha vida também em relação a ela, porque é uma das feridas mais fortes que eu tive, assim. A gente fala tem porque a gente está curando a cada dia, né? Mas já foi bem pior na minha vida, gente, sabe? Eu tinha muito peso, sabe? Ganho de peso, enfim, por conta disso. Então tem um vídeo lá falando sobre isso. Cadê? A outra ferida muito forte. E sobre a ferida da humilhação, lembrando sempre, todos nós temos sagrado masculino e sagrado feminino. Todos nós temos os dois polos. Um vai desenvolver mais do que o outro, mas todos nós temos os dois polos. E todas essas feridas e todas essas informações que eu tô passando aqui é para ambas situações, tanto o sagrado masculino e o sagrado feminino, independente de sexualidade, tá? E essas violências também travam o sagrado masculino, tá? Também vão se sentir a par, né? Eles não conseguem se sentir pertencentes de nada, eles perdem a visão, né? O sagrado masculino, que é o que está aterrado aqui, que tem a ver com as coisas da fisicalidade da nossa 3D, né? Aqui do plano físico, ele perde totalmente esse vínculo com a 3D, assim, de forma um racional seguro, né? Um racional saudável, digamos. E aí ele não consegue se desenvolver e ele vai ter dificuldade em vários âmbitos na vida, principalmente na parte financeira, tá? E profissional. Então uma criança, principalmente uma criança que tem muito forte o sagrado masculino, que sofreu violência, né? Esse tipo de situação na infância, vai ser um adulto que ele vai ter questões emocionais muito fortes e ele vai ser um adulto que não vai conseguir viver, se desenvolver no profissional em tudo que ele poderia desenvolver, sabe? Em todo o potencial que ele poderia ser. Ele vai viver, sobreviver, mas ele não vai viver realmente aquilo que ele poderia ser enquanto ele não curar essas questões, tá? Então é para ambos, feminino e masculino, tá bom? Sagrado feminino e sagrado masculino, independente de gênero, independente de sexualidade. Estamos falando de energias, tá? As outras feridas, né, que também pega. Deixa eu pegar aqui, pra não esquecer.
sobre a quebra do equilíbrio, né, que eu falei para vocês, né, um sagrado masculino e um sagrado feminino que, né, passou por uma situação dessa, ele se sente, ele perde o equilíbrio ali, então ele fica bagunçado totalmente, tanto em ambos, porque o sagrado masculino e o sagrado feminino, eles têm que andar em alinho, né, juntos ali, dentro de si, né, para poder desenvolver tudo em torno, em volta. E a pessoa que tem uma dessas partes bagunçadas, ela não consegue se desenvolver, né? E assim, um depende do outro. Até falando um pouquinho sobre sagrado masculino e sagrado feminino, porque entra também no assunto, o sagrado masculino é o que cocria, mas quem põe a ideia e quem gera a conexão, né, com os mundos superiores é o sagrado feminino dentro de nós, né? Então um precisa do outro. Se os dois não tiverem equilíbrio, essa pessoa não vai conseguir cocriar, não vai conseguir ser o 100% de potência que essa pessoa pode ser, tá? Então vamos falando aqui mais sobre essa questão, essa questão em específico, né, do sagrado feminino e masculino, mas em resumo é isso. Vamos lá dar continuidade. As outras feridas, a ferida da traição, porque já é claro, né, a criança que passa por isso, ela se sente traída, porque ela respeita o adulto, muitas vezes as situações acontecem dentro da família, né, ou de alguém próximo à família, então, ou mesmo que seja com alguém que ela está conversando pela internet, ela vai criar um vínculo ali com aquela pessoa que ela está conversando com a internet. Então, quando ela descobre que ela passou por essa situação, ela se sente traída, né? Então, é uma outra ferida que é ativada. Todas essas feridas, elas causam problema na vida da gente. Eu não vou entrar em detalhes de todos os problemas onde pega, porque senão vai ficar muito longa a live, tá? A outra ferida é a ferida da injustiça, essa é mais que claro, né? Depois que ela passa por aquela situação e ela entende o que aconteceu, ela se sente também injustiçada. Ela se sente injustiçada pelo meio, pela pessoa que fez aquilo com ela, pelo governo, pela sociedade, por todos e por ela mesma. Aí é onde entra a culpa, né? Ela sente que ela mesma cometeu uma injustiça contra ela, né? Por isso que se fala dessa culpa. A outra ferida que acaba gerando ali é a ferida do abandono, porque ela se sente ali, muitas vezes ela nem vai saber explicar por que ela se sente abandonada na situação, né? Mas de alguma forma ela sente também que teve outras pessoas que tiveram culpa, em algum momento ela vai sentir isso, dela ter passado por aquela situação, e ela se sente abandonada por essas pessoas, né? Então, olha só, a quantidade de feridas que são ativadas ali dentro desse contexto. E a última, a ferida da rejeição, né? Porque ela se desenvolve depois de acontecido o fato. Pode já ter, essa pessoa pode ter também já essa ferida, mas após acontecido o fato, ela se auto-rejeita. E se ela se auto-rejeita, as outras pessoas vão rejeitá-la também. E aí pode se desenvolver até um bullying, né? Começa ali uma situação de bullying. Então é uma criança que ela vai ser retraída, ela pode se desenvolver ali de alguma forma, começar a se retrair. E aí ela, de forma vibracional, ela vai atrair bullying na escola, no meio ali dos coleguinhas e tudo mais, né? Olha só o tamanhozão dos problemas. E todas essas feridas, nós estamos falando de feridas emocionais, mas elas mexem também com o nosso espiritual, totalmente. Porque se você não consegue resolver essas questões, você já não vai conseguir acreditar nem mesmo no que vem acima, sabe? No que vem de fora. Você se sente totalmente sozinho. Então você não vai acreditar nem numa espiritualidade maior. Você se sente totalmente abandonado ali naquela situação. Entendem? Então por isso que pega também no espiritual. E espiritual, se a gente não se desenvolve nos campos físicos aqui, na matéria, a gente também não consegue entrar no nosso potencial espiritual. Aí entra lá a famosa pirâmide de Maslow, né, que se fala das necessidades básicas, relacionamento. Aí lá em cima na pirâmide tá essa conexão com o mundo espiritual, né, que é onde todos buscamos chegar. E realmente é isso, né, porque todos nós queremos chegar até o Criador.
Então, por isso que eu falo, esse negócio é tão sério, é tão grande, é uma desconexão tão perversa que pode gerar na cabeça da criança, que ela vai criar adultos que vão estar totalmente desconectados, até mesmo com a sua centelha divina, né? Eles precisam entrar em contato com esse eu superior, com essa criança que foi ferida, para modificar essas questões, tá? Deixa eu só ver aqui. E entrando nessa questão da criança interior, todos nós temos nossa criança, tá? Todos nós temos nossa criança lá da época da infância e tal, dentro de nós ainda. Então, por isso que às vezes, mesmo depois de adulta, a gente vai lembrar de alguma situação da infância, a gente vai ter saudade, né, da época com vó, né, da época de brincar, lembra daquela música lá, né, do joelho ralado e tal. Então, de alguma forma a gente se conecta com essas situações, por isso que tantas pessoas acabam se emocionando quando vê alguma coisa que via quando era criança ou ouve uma música que fala sobre isso, porque está acessando essa criança interior e faz muita diferença também. Então, tratar essas feridas geradas aí na infância cuidar da sua criança interior, é acolher essa criança e dar um novo contexto, uma nova vida, uma nova forma, e aí sim conseguir ser quem realmente somos, né? Em essência. Então é isso, sabe, assim, o adulto, o adulto ele cresce, mas ele fica com esse fantasma, sabe? Sempre voltando. Em algum momento volta, ou em algum momento vem aquilo, sabe? De alguma forma acessa isso. Às vezes do nada, vem gatilhos que você nem imagina. Coisas à toa, nada a ver. Pode ser um gatilho enquanto não se é tratado, enquanto não é visto aquela situação. Por isso que é muito necessário que se veja. Durante muito tempo era um gatilho para mim, muitas coisas. Eu não podia tocar no assunto, eu não podia ver alguma coisa que lembrava, sabe, coisas bem soltas, que não tem nem como falar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tinha tudo a ver, porque no cenário, dentro daquilo que eu vivi, tinha aquela situação, entende? Seja, sei lá, uma cor de algo, um objeto, qualquer coisa acionava o gatilho daquela experiência. E aí, assim, eu fiquei, como eu falei pra vocês, né? Eu fiquei até 2021, ainda com esses fantasmas, ainda com muito ganho de peso, né, totalmente bloqueada em várias situações. Por exemplo, até essa época, eu não queria saber de me expor. Nunca que eu ia imaginar me expondo aqui e fazendo live, e ligando a câmera e conversando com vocês. Nunca. Não fazia parte do... Nunca que eu imaginava uma situação daquela, entende? E aí, em 2021, que eu comecei, veio para valer, né, a questão da mediunidade. Eu não me apresentei no início da live, mas a partir de 2020, final de 2020, começo de 2021, eu comecei a abrir mediunidade. Foi nessa época que a espiritualidade começou a conversar comigo. E eu ouço eles, tá, de forma clara e audiente, e de forma clara e evidente também. E aí foi nessa época que eles foram me orientando o que fazer para mudar a minha vida, para mudar as situações. Então, assim, até já as informações para vocês do que fazer para sair disso, para quem já teve esse trauma, ou conhece alguém que teve esse trauma, ou mesmo para evitar, né, já se aconteceu com alguém, uma criança ainda que está ali jovem e tal, já começar a fazer isso para já cessar, sabe? Já parar esse trauma na cabeça desse pequenininho. Então, vamos lá. O que aconteceu? A primeira orientação que eles me passaram foi a reprogramação mental, tá? Então, tem, né, as reprogramações, até as que eu utilizei foi a do Hélio Couto, tá, gente? Tem lá no canal também alguns vídeos falando sobre os meus processos, sobre reprogramação mental. Eu falo lá, qualquer coisa me chamem lá também, que eu explico. Se quiser também me chamar aqui no particular, não tem problema, que eu explico quais são as reprogramações que eu utilizei.
Tem também o grupo lá no WhatsApp, lá dos Filhos da Lua e do Sol. Tem o link lá no YouTube, na bio do YouTube, então, e também na bio do meu perfil no Instagram, que eu acredito que tá aqui. Se não tiver, tá no canal. Então tem lá os Filhos da Lua e do Sol, me chamem no particular que eu passo as reprogramações. Mas o primeiro passo foi reprogramação mental para modificar minha mente. Como que funciona a reprogramação mental? Quando a gente está no estado que a gente vai dormir, né, que o corpo, né, para ali e tal, aí fica nosso subconsciente ainda trabalhando. Não é que o corpo para, mas assim, o corpo, ele dá uma desacelerada, a mente consciente sai de cena e fica só o subconsciente trabalhando, né? Assim, seria o correto. Então, fica o subconsciente. É nesse momento que vocês devem utilizar a reprogramação mental. Eu tô falando para essa situação, né, de trauma, de violência, mas pode ser para qualquer situação. Todos nós temos gatilhos, situações que vivemos, tal. Então, tudo isso a gente pode modificar. Para quebrar crenças dominantes, tudo mais, funciona super bem a reprogramação mental. Então, você deixa a reprogramação ali durante a noite, tocando, né, ele conversando. Pode deixar baixinho, não tem problema. Nossa mente já vai entender. E deixa aquilo a noite inteira, tá? Tocando ali até desligar sozinho. Até terminar o vídeo, aí ele para, né? Eu fiz pelo menos uma semana de reprogramação mental, tá? Essa é específico para romper traumas, crenças e situações do passado. Então, esse foi o primeiro passo. Crenças dominantes, enfim. Porque a gente acaba desenvolvendo também crenças dominantes a partir do momento que passa por uma situação de violência como essa, tá? O primeiro passo foi esse. Aí, no segundo passo, eu esqueci o nome do processo. Tem um nome certinho, só que eu esqueci de anotar o danado do nome. É aquela situação, qualquer coisa me chamem também aqui no particular que eu falo. Mas tem também meditação sobre isso, é auto-hipnose, na verdade. Onde você volta lá no cenário onde ocorreu aquele ato de violência, né? Onde ocorreu aquela situação, só que você volta naquele dia, naquele momento, alguns minutos antes e muda o contexto. Vamos usar um exemplo. No meu caso, né, a pessoa me atraiu até a casa dela com promessa de doces, né, presentes, enfim. Só que quando eu voltei, né, nessa auto-hipnose para dar um novo contexto para a situação, quando eu estava indo para casa dela, um amiguinho me chamou, eu imaginando, tá? Tudo isso na auto-hipnose, me chamou para poder ir para outro lugar. E aí eu não fui para casa. E aí eu não sofri a situação. A gente tá falando assim, não se enganem, tá, gente? O nosso cérebro, ele não entende passado, presente e futuro. Por isso que se tem muita crise de ansiedade. Porque a pessoa que tá aqui nesse momento, ela já começa a imaginar uma situação lá na frente, que ela nem viveu ainda, ela já começa a passar toda a situação ali na cabeça dela, como que vai ser, o que vai acontecer, não sei o que, os piores cenários. Aí ela já começa a sentir no corpo físico dela que ela vai passar por aquilo daquele jeito, ela já começa a ter falta de ar, ela já começa a sentir, enfim. Por quê? Porque a mente não entende futuro, presente e passado. Se ela entendesse, a pessoa ia pensar nisso, ela não ia dar a mínima e a pessoa ia seguir vivendo normal. Mas como ela não entende, ela faz a pessoa já se sentir naquela situação, já viver aquela situação e já até sentir as coisas físicas daquela situação. E é a hora que ela começa a dar crise, né, de ansiedade. Só para poder explicar. Então, como nossa mente ela não separa presente, passado e futuro, você consegue voltar na sua mente, né, na auto-hipnose, lá naquele passado e modificar ele. Você modificando aquele passado, sua mente agora vai entender que aquela situação não existiu, você modificou ela. E aí tudo muda agora no presente, tá? Isso assim, gente, eu não acreditava antes. Eu falava assim, não, isso não é verdade, não tem como ser assim. Mas vivendo a situação, passando pela auto-hipnose e voltando lá naquele momento, a gente vai se emocionar, a gente, né, vai começar a querer ter crise ali antes de chegar naquele momento. Mas é só você imaginar as coisas acontecendo dessa forma que eu tô falando, diferente, dá um novo contexto.
né? Se for alguma situação de acidente, porque não serve só para situação de violência com PES, né? Existe para várias coisas. Então, se você passou por algum outro tipo de trauma, um acidente, por exemplo, aconteceu um acidente de carro e por conta disso você já não consegue mais dirigir carro, tá? Aí, o que você faz? Você faz a auto-hipnose, você volta lá no dia onde você sofreu aquele acidente, na mente, tá? Imaginando. Só que antes de você sofrer aquele acidente, na hora que você vai entrar no carro, algum amigo te chama. Não, vamos embora no meu carro. Deixa o seu em casa, vamos embora no meu. Aí você vai como passageiro no carro do seu amigo. Você não passou pelo acidente. Você já colocou essa nova informação na sua mente. Então sua mente não vai entender que você nunca passou por um acidente. E aí você vai já mudando aqui no futuro, aqui no presente. E aí você logo vai ver que você vai querer andar de novo de carro, você vai dirigir de novo de carro e vai deixar de existir aquele trauma. Entendem? Então é assim que funciona. Tem como a gente fazer essas alterações em nossa vida utilizando a auto-hipnose. Tem um nome certinho, eu esqueci o nome do danado. Qual que é o nome dessa técnica? Quando você volta e dá um novo contexto para a situação. Eu vou deixar essa live salva também lá no YouTube, se vocês quiserem depois assistir, tá? Qualquer coisa, se alguém me perguntar nos comentários, eu coloco o nome do negócio, porque eu esqueci mesmo, gente. Eu não vou pesquisar isso agora. Nem tem como eu sair aqui agora para pesquisar, né? Mas o importante é entender como que funciona. É bem tranquilo, a gente consegue fazer e consegue dar um novo significado para tudo. A gente muda situações e não vive mais aquelas dores, tá? Você muda o contexto e você deixa de ter passado por aquela dor, pelo aquele trauma, pelaquela violência, por aquilo que existiu. E dá certo, gente. Eu sou prova viva, eu também não acreditava, mas dá certo. Funcionou comigo, tá? Você pode fazer uma vez, ou pode fazer mais de uma, se você achar que não tá totalmente seguro, tá? Mas uma vez só é o suficiente. Você não precisa passar várias vezes por essa situação, não, tá? Voltar ali naquele momento, não. Vamos lá. Deixa eu ver onde que eu tô. Deixa eu ver aqui mais. Outra questão, gente. De novo, voltando a falar sobre a questão da culpa. A gente precisa se auto-perdoar, tá? Tem o Ho'oponopono que auxilia nessa questão, né? De se auto-perdoar. Tem outros tipos de meditação também. Você pode fazer o exercício do espelho, você ficar de frente pro espelho e falar para você várias vezes: isso não é sua culpa, você não tem culpa de ter passado por isso, você não é o culpado de ter vivido isso, sabe? Tira esse, sabe? Se você conversar com você mesmo e tirar essa situação de culpa, porque você não teve culpa de nada. Não foi por sua causa que aquela situação aconteceu. Então não fiquem se culpando, se machucando. Então, o auto-perdão é muito necessário, tá? Tem processos para fazer também esse auto-perdão. Tem as meditações de auto-perdão, então tem como. A questão das feridas emocionais, uma das formas, tem as formas, né? Quando é mais coisas relacionadas à família, todas elas vão ter também a sua base em família, tem ali as constelações, né? Constelação familiar, e tem também meditação diretamente para aquela ferida. Então, meditação para a cura da ferida da humilhação, meditação para a cura da ferida da traição. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que a gente não tem culpa e a gente mudar, né, a visão. Por exemplo, se você se sente traída ali por ter passado por aquela situação, se você deu um novo contexto, aquela situação já nem vai existir. Eu acho que o maior ponto, assim, para curar essas questões seria mesmo essa auto-hipnose e voltar lá naquele momento, minutos antes, e mudar o contexto. Aí você já vai tirar todo o restante dessa bagagem que poderia vir junto ali com aquela dor, enfim, com aquela situação de violência que foi vivida, tá? Vamos ver o que mais aqui.
Então, assim como o Felca falou, né? Esses caras são doentes. Eu falei sobre isso também, mas no comecinho da live. Esse povo, eles são doentes, gente. Então, qualquer coisinha... até agora eu tava conversando aqui, sabe? Uma criança, um vídeo de uma criança fazendo um exercício de balé já é o suficiente para esses loucos enxergarem aquela situação ali de um jeito errado. E vai por mim, gente, essa vibração dessas pessoas indo ali ver o vídeo, só essa vibração já faz mal até para criança, né? Eu sei que muitas vezes os pais colocam os vídeos na internet de forma inocente, não pensam que poderia virar algo assim e tal, mostra ali criança de uma forma inocente e tal. Só que esses caras, eles são muito doentes, eles são... Assim, só passa isso na cabeça deles, gente. Eles não pensam em outra coisa, é só essa carga super pesada na cabeça deles. Eles ficam o tempo todo pensando nisso. Então, eles vão ficar... eu tô olhando, toda hora eu olho ali em cima, gente, que eu sempre coloco uma vela de ancoramento, que quando eu vou fazer as lives com vocês. E hoje a vela tá que pisca, e tem mais uma luz ali do lado também, que agora tava piscando, agora que ela parou. Então eu acredito que é uma confirmação. Toda vez que essa vela fica vibrando ali, é uma forma de entender que a espiritualidade está validando as informações, sabe? Que eles estão concordando com isso aqui que está sendo falado. E realmente esses caras, eles são doentes, eles não são normais. E até, deixa eu entrar um pouquinho nessa parte antes que eu esqueço. Há pouco foi liberado lá no canal, foi uma live daqui também do TikTok, mas eu levei lá pro canal depois, falando sobre os arcontes, né? Como que eles são, assim, como se fosse a raiz do mal aqui no nosso planeta e nos outros universos, nos outros planetas também. Por quê? Porque eles são seres etéricos, tá? Que se alimentam das baixas vibrações. E coisas relacionadas a coisas pejorativas, digamos, né? Sexualidade, essas coisas assim, não era para ser, mas tem pessoas que levam para um lado muito negativo e acaba fazendo essa vibração ficar negativa. E esses seres, esses arcontes, eles se alimentam exatamente disso. Eu até brinquei, eu acho que na outra live eu falei sobre isso. Falei, nossa, aquela história da Matrix, que a gente era alimento, né, lá na história é alimento dos robôs, né, enfim, lá daquelas inteligências lá, né. É real, gente, só que assim, nós somos alimentos desses arcontes, desses seres negativados, por isso que eles não querem que o nosso planeta se desenvolva, por isso que eles não querem que a gente deixe de vibrar nesses sentimentos negativos, e por isso que eles vão facilitar, eles vão continuar facilitando a vida desses P, toda vez que eu falar P, vocês já sabem do que eu tô falando, para que eles fiquem cada vez mais buscando esse tipo de alimento para eles. Essas questões de sexualidade e tudo mais é para alimentar eles, né? De alguma forma eles utilizam desses P's para se autoalimentar, essas energias densas negativas, tá? Então, por isso que eu falo, assim, por isso que a espiritualidade explica que tem tudo a ver também com espiritualidade, esse assunto. Porque também estamos falando de arcontes, também estamos falando desses seres negativados que se alimentam dessas energias densas, tá? Ok, vamos lá dar continuidade. E assim, quase já terminando, e resolver isso, quanto mais cedo a gente conseguir resolver isso, melhor. Porque é cortar lá embaixo, lá na raiz. E assim não se desenvolve essas questões. Então é muito importante que a gente, o mais rápido possível, a gente evite que isso aconteça, para que as nossas crianças consigam crescer de forma pura, sabe? Que elas consigam se desenvolver como elas realmente são e elas consigam ser no futuro aquilo que elas vieram ser nesse planeta. Que elas consigam trazer tudo que elas estão ali, já está sendo programado que elas tragam para esse planeta, né? E tem muita novidade que vai ser trago por essas crianças. Só que, pensa, vou usar um exemplo. Eu acho que facilita mais quando tem exemplo.
tem uma criança que ela já tem como linha de destino dela trazer uma inovação que vai ajudar a nova fase do nosso planeta. Só que lá na infância dela, ela sofreu esse tipo de violência com pés. Já criou uma trava. Então, tudo aquilo de lindo, de maravilhoso que tinha dentro dela para ser desenvolvido, para ser mostrado, já vai travar ali, ela não vai conseguir acessar. Ela não vai conseguir acessar seu eu superior, ela não vai conseguir acessar essas informações. E aí, como é que faz, né? Como é que ela vai desenvolver isso? E, outro detalhe. Além dos processos de cura que já foi falado antes, você conseguir se conectar, depois de curar tudo isso, né, ver essas outras questões, gente, a live, essa live vai ficar salva lá no canal, para depois quem quiser ver tudo que foi falado antes, tá? Você pegar e se conectar com a sua chama trina, tem também tem um vídeo lá no canal explicando como se conectar com a chama trina e com o seu eu superior. É muito importante, mas é mais fácil essa conexão depois que você conseguiu já curar essas questões, né? Já conseguiu modificar, reprogramar, fazer essa reprogramação de tudo que aconteceu, né? Então, aí sim você começa a acessar, você consegue essa conexão de novo com o seu eu interior, e aí você vai conseguir fazer aquilo que você tinha que fazer aqui nesse plano, você consegue se reconectar de novo, você consegue acessar quem você é. De verdade. E assim, gente, é até triste falar sobre isso, mas em muitas situações acaba vindo como uma corrente, né? Então, os traumas ancestrais, né? Muitas vezes, se o pai passou por aquela situação, é muito grande a chance de que a criança, o filho desse pai, venha a sofrer também. Sim, Maria, pode fazer a sua pergunta? Pode perguntar. Enquanto você vai escrevendo, eu vou passando aqui, tá? Então, é muito grande a possibilidade dessa criança também vir a sofrer esse mesmo trauma. É uma corrente ancestral que vem. Mas quando esse pai consegue parar essa corrente ali, ele ele consegue se curar, ele consegue se desenvolver antes que venha, né, esse primeiro filho, os filhos, ele quebra, sabe? Ele quebra aquela corrente e aí essa criança não vai ter o risco de passar pela mesma situação também, tá? Esperando. Pode fazer sua pergunta, tá, Maria? Pode ficar à vontade. E assim, só mais uma questão. Assim, gente, as crianças, foi o que já foi falado, né? Mas reforçando, as crianças é o futuro desse planeta, por isso que elas sofrem tantos ataques, sabe? Principalmente quando tem alguma coisa muito grande, muito poderosa da espiritualidade da luz para trazer para as pessoas acessarem, vocês podem prestar atenção. Em algum momento vai acontecer alguma coisa relacionada à criança. Vai ter algum ataque numa escola, alguma situação de bullying acontecendo, assim, que vão lá atormentar a cabeça para poder, a cabecinha dessa criança, para poder ela reagir de uma forma violenta. Aí já não é mais criança, muitas vezes é adolescentes, né? Deixa eu ver. Meu amigo gosta de mim. Ai, não sei se eu entendi, meu amigo. Então, Maria, não tem muito a ver aqui com o assunto da live, né? Mas olha, se seu amigo gosta, né? Ele demonstra que gosta. Peraí, eu não sei se eu entendi direito. Meu amigo gosta de mim. Eu mostro muito que gosto. Demais, eu não sei se ele gosta de mim. Eu não sei se você tá querendo saber se esse seu amigo gosta ou não gosta, não entendi muito bem. Mas eu acredito assim que precisa ter diálogo, né? Sempre. Então, se caso
Vocês são amigos, né? Você explicou ali que já conhece ele e tal. Conversa, abre o coração, sabe? Não tem nada de mal. Fugindo totalmente do assunto da live, né? Mas vamos lá, vamos ajudar a colega. Conversa, vai lá, conversa com esse amigo, fala, olha, né, eu gosto de você e tal. É melhor do que ficar carregando situações, porque às vezes a gente pega e fica carregando a vida inteira. A gente, sei lá, teve um amor platônico lá, né, muito tempo atrás. Naquela época não teve coragem de dizer. E aí passa o tempo, você nunca mais fala. Aí, outro dia mesmo eu vi uma história assim, sabe? Aí lá na frente você descobre que a pessoa também gostava de você e nunca teve coragem de dizer. Aí imagina quantos anos que vocês perderam ali, vocês poderiam ter se curtido, se conhecido de outra forma. E não foi, não rolou porque, né? Um não teve coragem de falar com o outro, né? Conversa, sabe? Não tem nada demais sobre isso. Não vai acabar a amizade. Tem como, sabe? Continuar conversando. Não vai ter um bloqueio. Porque eu me abri para a pessoa e agora ela não gosta de mim. Experiência própria. Já teve situações na minha vida que eu comecei com a pessoa namorando. Não deu certo como namoro, a gente virou super amigo e é super amigo até hoje. E dá super certo, sabe? A gente se deu mais certo como amigos. Mas pode acontecer o contrário também. Às vezes é amigo há muito tempo, aí de repente descobre, né, que gosta e vira outra coisa, né? Tá, então vamos já encerrar também essa live que já foi passado todas as informações, né? E é isso, sabe? Vamos cuidar das nossas crianças. Quando fala de crianças, é todas as crianças, sabe? Tanto as crianças físicas, os pequenininhos que estão ali, nossos filhos, nossos netos, como também as nossas crianças interiores, que tá ainda ferida, que tem coisa lá da infância ali ainda, que não foi resolvida, que não foi curada, que não foi, né? E precisa curar para você ser quem você realmente é, para você tomar frente de quem você realmente é. Nossa, peraí, gente, que o senhor TikTok já tá aqui cobrando. Toda vez quando dá 1 hora de live, ele dá uma farinha aqui, pronto. Então esse é o momento da gente fazer essas curas, sabe? Curar a nossa criança interior, para que nossos filhos não venham a ter dores, né? Não venham a sofrer as mesmas coisas, romper essa corrente e também curar, evitar que os nossos pequenininhos passem por essas situações. E mais uma vez, super obrigado, Felca, por ter coragem de mexer nesse vespeiro aí que muita gente, a gente tá na cara, tá vendo, tá vivendo situações ali e ninguém tinha tido até então coragem de mexer nisso. E nós estamos aí com você, tá? Tchau, é isso, finalizamos aqui a live. Até a próxima, gente. E essa aqui vai ficar lá no canal. Bye, bye.